Abrimos a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 8. Nós tivemos já há alguns domingos, falamos sobre família, começamos a falar informalmente sobre família, e vimos a casa de Isaac e a forma como aquela família, por suas atitudes, elas promoveram a divisão e a destruição da família. No acampamento nós falamos sobre filhos, falamos sobre a criação de filhos e como a palavra de Deus ela nos alerta para que não transformemos nossos filhos em ídolos. Isso aconteceu no acampamento. Então hoje eu quero dar prosseguimento a esse tema e eu quero falar sobre a casa de Eucana, um homem de Deus, um homem consagrado, um homem que tem um testemunho a nos inspirar para Cristo Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque temos na tua palavra não apenas textos doutrinários, mas narrativas que nos ensinam como devemos conduzir o nosso lar. Ajuda-nos, ó Deus, a promovermos a paz, a unidade, a criarmos nossos filhos com disciplina firme, com o ensinamento da palavra, e ajuda-nos também, ó Deus, a sermos maridos conforme a tua vontade. Por isso, fala ao nosso coração e ajuda-nos no entendimento da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de 1 Samuel, assim como os dois livros, é um livro muito importante no que diz respeito à formação do povo de Israel, a formação desta nação. Samuel fala sobre a inauguração do reino entre o povo de Deus. Nós temos um sistema que é um sistema republicano, um sistema onde não há um rei, não há um monarca, mas pessoas que são conduzidas a estar na liderança do povo, e aí então temos, pela soberania de Deus, a instauração do reino, e de fato esse reino, ele pode ser considerado como o reino de Davi, e nesse sentido apontando para o reino de Cristo. Esse livro também mostra a forte e importante liderança de Samuel. Samuel foi um líder extremamente importante na sua época. Ele era um homem respeitado, ele era um homem até temido. O próprio rei Saul
que havia sido ungido por ele, o temia, ainda que de forma dissimulada. Portanto, nos mostra claramente ali a liderança de um homem de Deus. Samuel pode e deve ser considerado como um pastor geral sobre a igreja de Cristo lá no Velho Testamento. Ele de fato era o homem que pastoreava. No Velho Testamento, quando nós lemos a expressão pastor ou pastores, essa expressão não diz respeito aos sacerdotes ou a homens ligados ao templo, mas essa expressão diz respeito ao líder político, sobretudo os reis. Os reis eram chamados de pastores que conduziam o seu rebanho. Por isso o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ali também está apontando para Cristo como o rei soberano sobre todos. E aí nós temos então a introdução no livro de Samuel, que vai falar do nascimento de Samuel. É um nascimento milagroso, e também vai nos apresentar os seus pais. E aí então percebemos que já de início temos a apresentação destas personagens que obviamente se colocam como os pais de Samuel. E aí então nós vamos encontrar claramente as duas mulheres. Temos aqui Ana, e de fato Ana, só quando nós olhamos para as pregações, os livros, sempre os comentaristas, os expositores gostam de dar ênfase a Ana, e não está errado isso. De fato, uma mulher de oração, uma mulher que alcança graça diante do Senhor. Então não é errado quando nós temos Ana aqui como uma personagem interessante para destacar, ressaltando obviamente a perseverança e a oração. Mas nessa noite nós não faremos isso. Nessa noite nós focaremos o homem desta narrativa. Nós falaremos de Eucana, e colocaremos Eucana como a personagem principal, pelo menos do verso 1 até o verso número 8, marido de Ana. E aí então precisamos entender quem é este homem. Este homem, ele era uma pessoa extremamente importante, ele era alguém de posses, era alguém extremamente respeitado. Isso acontece porque logo no início do livro de Samuel encontramos a expressão houve um homem. Essa expressão é a expressão que vai demonstrar que Eucana de fato era alguém que era visto como uma importante autoridade, alguém que possuía bens, e esses bens eram reconhecidos por todos. Então Eucana não era um homem simples, não era um homem da população, mas era alguém que era reputado como liderança e um homem extremamente importante. Ele residia em Efraim. Aqui no início, no verso 1, diz: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Mas precisamos entender que Eucana, ele era levita, ele era da família de Levi. Embora Efraim fosse uma região onde está situado Belém, uma cidade também muito importante por causa, sabemos de quem? Do nosso Cristo, que ali nasceu, e também a cidade de Davi. Mas em 1 Crônicas, no verso 6, vai mostrar ali na genealogia que Eucana, ele era levita, ele era descendente de Levi. Também nos apresenta um fato, que é a Eucana ter duas esposas. E apenas um breve comentário com relação a isto. Algumas pessoas, quando leem as Escrituras e veem esse tipo de situação, mais de uma esposa, ficam confusos, porque não entendem como é que as Escrituras do Novo Testamento falam marido de uma só mulher, e aí encontramos no Velho Testamento homens que possuíam mais de uma esposa. É claro que essa prática começou lá em Gênesis, capítulo 4, verso 19, com Lameque. Lameque foi o primeiro homem, ainda tinha o seu Adão, ainda era vivo. Ele é quando é o ambiente onde nasce Sete, mas Lameque era alguém que tomou para si duas mulheres. E de fato nós precisamos entender que essa prática, ela não é endossada por Deus. Não há em nenhum lugar Deus dizendo que para o homem é lícito tomar mais de uma esposa. Isso obviamente acontece por causa do coração duro do homem e do seu desejo de viver
a uma situação de poder, porque um homem que possuía mais de uma esposa, ele também era tido como poderoso. Então, de fato, não é correto. O Senhor Deus não endossa esse tipo de prática, mas Eucana, por conta da sua cultura e da sua época, as Escrituras dizem que ele possuía, então, 2 esposas. Uma se chamava Penina. Penina, o significado de Penina é joia, ou joia rara, ou joia preciosa. E essa mulher era uma mulher honrada e feliz. E por que Penina era honrada e feliz? Porque ela tinha muitos filhos. Ela de fato era mãe de muitos filhos, concedidos obviamente a Eucana. Por isso ela era respeitada, ela era uma mulher visada no sentido de tê-la como referência. Ela era uma mulher abençoada por Deus, ou tida como abençoada por Deus, porque podia ter muitos filhos. A outra se chamava Ana. A palavra Ana significa literalmente graça, graça de Deus. E nesse sentido, então, encontramos esta mulher estéril, e ao contrário de Penina, Ana era uma mulher humilhada e infeliz. E é claro que, nesse sentido, nós vamos perceber que Ana tinha todos os elementos para ser uma mulher desprezada, porque ela não podia dar filhos ao seu marido. Então precisamos entender a atuação de Eucana por essa perspectiva, a perspectiva de que Penina, pela cultura, deveria ser a mulher honrada, a mulher destacada, e Ana deveria ser desprezada porque dentro da cultura da sua época não prestava, porque não podia dar filhos. E aí então nós vamos perceber do verso 1 até o verso 8, nesse contexto de Ana ser estéril e Penina ser fértil, é que nós vamos encontrar a atitude de Eucana, e nós poderíamos dizer atitude que está embasada na Escritura Sagrada. Nós vamos perceber como este homem, diante desse contexto, ele foi um bom marido, ele foi um bom companheiro, ele foi de fato bênção na vida de Ana, neste período tão difícil que ela enfrentou, de humilhação, de tristeza e de vergonha. E aí, nesse sentido, irmãos, nós vamos destacar aqui 3 qualidades em Eucana, que são qualidades requeridas de todo marido crente. Estas qualidades são as seguintes: o homem de Deus que possui esposa, ele precisa ser provedor. O homem de Deus que possui uma esposa, ele precisa ser protetor. O homem de Deus que possui uma esposa, ele precisa ser pastor. Qualquer homem crente que não tenha estas qualidades, ele não presta. Este homem não presta. Ele pode ser alguém que traz dinheiro para casa e fica por ali, mas ele não serve. Porque a Escritura Sagrada deixa muito claro que o homem, ele precisa desenvolver essas características. Ao homem fora dada a responsabilidade de estar à frente. Ser um homem numa casa, ser um líder, é de grande gravidade, de grande responsabilidade. Muitos homens se apossam desta posição de liderança para esmagar a sua mulher, esmagar a sua família, para fazer a sua própria vontade. Eles utilizam esse status para manifestar o seu egoísmo, mas não foi para isso que o Senhor Deus concedeu ao homem a autoridade no lar. Deus concedeu a autoridade do homem no lar, para que ele servisse a sua família, trazendo, portanto, a glória de Cristo, a glória de Deus no seio do seu lar. E nós vamos então descobrir isto na vida deste homem, pouco conhecido, pouco citado, até porque é ofuscado pela atitude correta e exemplar de Ana. Mas nós vamos destacar aqui, até porque eu acredito que do verso 1 ao verso 8, a personagem principal aqui não é Ana, nem Penina, mas Eucana. E depois então isso vai levemente sendo passado para Ana, e depois então é colocado sobre os ombros de Moisés. Mas vamos lá.
Eucana, em primeiro lugar, nesses textos nos mostra que era um homem piedoso. E ao olharmos para esta característica da piedade, é neste sentido da piedade que Eucana se torna o provedor do lar. E isso nós encontramos no verso 3 do capítulo 1, que diz: este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. O que significa isso? O que é esta cidade Siló? Antes da instauração do reino e antes de eleger Jerusalém como a capital do Senhor, e ela estava predestinada a isso, o lugar da adoração, o lugar do culto era Siló, uma cidade que ficava a 36 quilômetros de Jerusalém. Ali estava presente elementos que eram utilizados para o culto, como por exemplo o tabernáculo. Os irmãos sabem que nessa época não existia templo, não era um prédio construído, mas uma barraca, era como um pequeno circo, uma barraca que podia ser levado de um lado para o outro, e ali então estava montada o tabernáculo, e ali também estava a Arca da Aliança. E aí então nós percebemos que aquele lugar era o lugar da peregrinação. Quando nós pensamos em culto solene, o culto solene no Velho Testamento, ele dependia desses elementos. O culto solene no Velho Testamento dependia do sacrifício de animais, ele dependia do sacerdote, ele dependia daquele ambiente separado. Diferente dos nossos dias, quando nós não temos mais templo, não temos mais tabernáculo, não temos mais um lugar para adorar, porque os adoradores do nosso Deus o adoram em espírito e em verdade. Mas nessa época, de fato, era necessário que todo homem de Deus atendesse à convocação do Senhor para o culto solene, e ele deveria então se locomover para Siló. E possivelmente, a Eucana, ele fazia isso 3 vezes ao ano, porque havia 3 festas que eram extremamente importantes e solenes diante do Senhor: a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a Páscoa. E nessas 3 festas então, este homem de Deus, ele se locomovia para cultuar ao Senhor. E há um fato interessante aqui, irmãos, é que a expressão no verso 3, que depois é repetida mais à frente, quando diz: este homem subia da sua cidade de ano em ano. Essa expressão no hebraico, essa expressão na língua original em que foi escrito este livro, ela traz uma fortíssima ideia de assiduidade, regularidade. O que de fato o autor do livro está dizendo é que Eucana, ele cumpria com todas as suas obrigações com alegria diante de Deus. Em outras palavras, dizia que Eucana, ele não faltava aos cultos solenes dos quais o Senhor o convocava. Ele não tinha essa prática. Ele sabia o significado do culto. Ele sabia o que isso representava para a sua vida e da grande importância. Portanto, o autor faz questão de demonstrar por 2 vezes, nesses 8 versículos, que Eucana era alguém que assiduamente, de modo respeitoso, solene, de modo a encher o seu coração de alegria e de temor, ele estava presente a todas as santas convocações do Senhor. E isso de fato mostra inclusive a sua atitude, porque no verso 3, como nós lemos, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Essa expressão, ela aqui possui força, porque Senhor dos Exércitos, essa tradução, significa literalmente o Senhor das hostes, o Senhor daqueles que se agrupam para guerrear. E quando nós encontramos a expressão Senhor dos Exércitos, não está apenas apontando para o exército de Israel, que
que era o exército do povo de Deus, para preservar a justiça e para preservar a santidade. Mas também aqui fala que o Senhor Javé é Senhor dos exércitos celestiais. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, tudo está debaixo dos seus pés. Então a expressão aqui pode ser entendida como o Senhor todo poderoso. E aí nós temos o contraste entre a atitude de Eucana em reconhecer no Senhor esse Deus todo-poderoso. Portanto, a sua atividade era uma atividade de adoração, era uma atividade de contrição, era uma atividade de louvor. Ele cultuava ao Senhor, e não apenas isto, mas ele também levava a sua família, seus filhos, seus escravos, todos para juntos atenderem à santa convocação de Deus, se reunirem para o culto solene. É por isso que Eucana era um homem piedoso. Sim, irmãos, é por isso que ele é tido como um homem piedoso. Eu sei que a simples frequência num culto, essa frequência em si mesma, ela não vai denotar, ela não vai ser a garantia de que esta pessoa que frequenta o culto é um homem piedoso. Eu sei disso, mas precisamos também ter um pouco de cuidado, porque munidos desse argumento, nós vamos para o outro extremo. Aí dissemos, não, eu não preciso estar no culto para ser piedoso, eu posso ficar em casa, eu posso ver pela internet, eu posso... E aí nós criamos então mecanismos que são mecanismos de pecado, são mecanismos de carnalidade, são mecanismos que desconsideram a santa convocação do Senhor no seu dia. É por isso que o Senhor Deus, não no Monte Sinai, não foi no Monte Sinai, o Monte Sinai apenas ratificou. É por isso que o Senhor Deus, na criação, lá no momento em que inclusive não havia pecado nos nossos pais, lá no momento inicial, quando tudo começa, ele separa um dia para si. Algumas pessoas olham para a guarda do dia de descanso como uma categoria do Sinai apenas, e dizem que isso era uma prática ritualística, e que nesse sentido se encerra em Cristo. É verdade, o sábado ele também ganha. Sábado aqui é Shabat. Sábado aqui significa, a palavra significa literalmente descanso. Hoje é o nosso Shabat, o primeiro dia da semana é o nosso sábado. É claro que as questões rituais do sábado, essas sim, acabaram em Cristo Jesus. Não existem mais essas festas, essas observações que nós temos, mas o Shabat também é uma lei moral, porque ela está ao lado de não ter outros deuses diante do Senhor, ela está ao lado de não fazer imagem de escultura, ela está ao lado de não tomar o nome do nosso Deus em vão, ela está ao lado de honrar pai e mãe, ela está ao lado de não cometer, não matar, ela está ao lado de não adulterar, ela está ao lado de não furtar, ela está ao lado de não mentir e não dizer falso testemunho, ela está ao lado de não termos cobiça com os bens alheios. Então, como é que eu vou olhar para os 10 mandamentos e dizer, 9 vigoram, 1 não? Se é a lei moral, não, ela está lá. E o Senhor Deus, por que Ele fez isto? Ele separou um dia, Ele disse, 6 dias, vocês vão trabalhar, se divertir, passear, caçar, pescar, ir ao parque, ir ao cinema, fazer o que vocês bem entenderem. É claro que em tudo devemos glorificar a Deus, mas eles nos pertencem. Mas o Senhor Deus diz, um é meu, um dia é meu, e neste dia, vocês vão agora dedicar exclusivamente para mim. Tudo que vocês fizerem deve ser feito para a minha glória. E Eucana era um homem que temia Deus, ele era um homem que entendia isto, e portanto ele era um homem que manifestava piedade diante da sua família. E irmãos e irmãs, eu quero fazer uma afirmação aqui, eu quero dizer que
que a maior contribuição, preste atenção, principalmente homens, preste atenção nisso, homens. A maior contribuição que Eucana dava à sua família não era o seu dinheiro, não eram as melhores escolas, não era bom alimento, não era uma boa perspectiva de futuro. A maior contribuição, o maior legado, o maior presente que Eucana dava à sua família era ser um homem piedoso, era ser um homem de Deus, era ser um homem da palavra, ser um homem das Escrituras, um homem que demonstrava na sua prática o temor do Senhor. Este é o maior legado que Eucana concedia aos seus. O dinheiro poderia acabar, eles poderiam sair dos seus palácios para o fundo do poço, ou poderiam sair de suas mansões para debaixo da ponte. É claro que isso pode demandar um certo sofrimento, mas isso também traz a nós adaptação. Tudo que ele manifestava em termos de bens materiais poderiam deixar de existir, e isso não iria destruir um coração devoto ao Senhor. Porque a contribuição que nós encontramos aqui, importantíssima, é o fato de que ele era um homem de Deus. Quando Ana olhava para ele, viu um homem piedoso, via um homem crente, via um homem que estava de fato compromissado com o Senhor. Por isso que este homem temente a Deus promovia na sua vida a assiduidade nos cultos solenes, porque, como eu já disse, e apenas quero ratificar, ele de fato entendia o que isso significava, e não tinha sol, não tinha chuva, não tinha cansaço, não tinha nada, nada. Interessante que às vezes nós mesmos, e eu me incluo nisso, arrumamos tanta desculpa para não ir ao culto. Agora o trabalho de segunda-feira eu não posso faltar, aí não. Eu não posso faltar ao trabalho de segunda-feira porque eu temo ao meu patrão. Isso é temor de homens. Quando nós escolhemos um dia para furar, para faltar, para gazetar, entre o dia do Senhor no domingo e a segunda-feira do patrão, que também é do Senhor, eu escolho o dia do Senhor, o dia de Cristo. Eucana não fazia isto. E de fato, isto apontava para o relacionamento que ele tinha com o Senhor Deus. Era um relacionamento de intimidade. Ele de fato ia para aquele lugar, para um momento de oração, de contrição, de louvor. Ele levava os seus animais para serem sacrificados. Esses animais eram primeiro sacrificados por conta dos seus pecados, para serem perdoados. Depois então ele também sacrificava e oferecia ao Senhor. Ele demonstrava a sua alegria e o seu desejo de estar em comunhão com Deus, e ele fazia isto regularmente. Hoje é tão fácil, irmãos, meus irmãos, é tão fácil sair de casa para o culto. Eu posso vir de carro, posso vir de moto, bicicleta, posso vir andando, é perto. Nesta época era difícil. Para ir ao culto era uma peregrinação. Se arrumar para ir cultuar ao Senhor era muito mais difícil do que os dias de hoje. Mas este homem era fiel e, portanto, ele demonstrava um poderoso testemunho de devoção para a família. Os filhos, e aqui vamos destacar Ana como sua esposa. Quando Ana olhava para ele, quando os filhos de Penina e a própria Penina olhavam para ele, viam ali um homem de profunda devoção. Irmãos, como isto é precioso no lar, como isto é precioso na casa. E como infelizmente isso tem faltado na vida de muitos homens que se dizem de Deus.
A esposa não vê nele piedade, não vê nele compromisso, não vê nele temor, não vê nele o desejo de aprender mais e mais do Senhor para orientar a família e conduzi-la em segurança. Portanto, ele era o provedor, e a maior provisão que Eucana concedia à sua casa era a provisão da piedade. A provisão mais importante que esse homem dava às suas esposas e a seus filhos não era o dinheiro, não era a riqueza, mas a maior provisão que ele concedia à sua casa era o exemplo de piedade, o exemplo de uma vida dominada pelo Espírito de Cristo. Essa era a maior provisão concedida à sua família. Ele era sim provedor, porque ele era um homem cheio de piedade e demonstrava isto para os seus. Mas em segundo lugar, Eucana não era apenas provedor, mas ele também era um homem protetor. Versos 4 e 5, dizem assim a palavra de Deus: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Para nós entendermos o que de fato está acontecendo aqui, precisamos entender essa característica do culto no Velho Testamento. No Velho Testamento, o chefe da casa, o pai, ele levava os animais para serem sacrificados. E nesse sentido, então, toda a família participava. Esses animais eram mortos para demonstrar, por um lado, o desejo de perdão de pecados, e por outro, o desejo de doar ao Senhor as suas ofertas. E toda a família deveria participar. O sacerdote então trazia o animal, imolava o animal, sangrava-o até a morte, e depois então que todo o sangue saía, ele recolhia toda a gordura e queimava então isso no altar. E o Senhor Deus então aspirava isso como um cheiro suave. E por que era um cheiro suave? Porque o Senhor Deus, ele estava aspirando algo que apontava para a obra de seu Filho bendito na cruz do Calvário. Então ali Deus Pai era tomado pela fragrância de Cristo, e ele então perdoava os pecados. O sacerdote então tomava uma parte dessa carne e ele dividia para si e para a família. E a família então realizava o que nós entendemos como refeições cerimoniais. E isto concedia honra. Geralmente, o pai de família demonstrava o nível de honra que existia, sobretudo com relação às suas esposas, publicamente, para a realização desta refeição. Na Páscoa isso era bem mais forte. E veja que Eucana concedia o que era devido a Penina e seus filhos. Era uma honra pública. Aquela mulher tinha filhos, e ela, portanto, recebia com justiça a sua parte. No verso 4 diz isso: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Não havia o que reclamar. Ela era honrada. A sociedade olhava para ela como uma mulher fértil, como uma mulher que podia dar filhos. Mas as Escrituras Sagradas diziam que Eucana, como protetor do coração, da mente, da alma, das emoções, como aquele marido que de fato se preocupa com o seu cônjuge, as Escrituras Sagradas dizem que Eucana concedia a Ana, estéril, porção dupla. E irmãos, isso é extremamente belo, porque de fato Penina é quem deveria ter toda essa honra acima de Ana. As Escrituras Sagradas nos dizem que Penina, inclusive, ralhava e trazia palavras de jocosidade, irritando Ana por causa da sua condição. Ana era uma mulher atribulada, Ana era uma mulher envergonhada, e é preciso entender que
culturalmente, na cultura, Ana era de fato uma mulher que não tinha valor nenhum, ela não tinha nada a oferecer, era alguém que deveria ser desprezada. Eucana não tinha motivos reais para honrá-la dessa maneira. Ele não tinha motivos. Ele deveria fazer isso com Penina. Mas Eucana era um homem piedoso. E ele era um homem protetor. E ele então cuidava da sua esposa. Então, quando estavam todos à refeição, ele trazia a porção a Penina, aos filhos. Estão todos satisfeitos. Está aqui o que reza a nossa cultura, a nossa prática, estou sendo justo. E lá estava Ana, no canto, chorando, humilhada, envergonhada. Ele, pela cultura, poderia dar as costas para ela, até que você me dê filhos, eu vou tratá-la assim. Era isso aceitável na cultura da época, mas ele se voltava para aquela mulher tão desprezada, tão achincalhada, tão envergonhada, tão humilhada, e concedia a ela uma honra imensa. E sabe por que ele fazia isto? Veja só, no verso 5 diz: a Ana, porém, dava porção dupla. Por quê? Porque ela era uma mulher fértil, porque ela era uma mulher que atraía toda a atenção de homens, no sentido de ter uma esposa semelhante, porque ela era paradigma de uma esposa que concedia filhos? Não. Eucana fazia isto, como diz a palavra do Senhor, porque a amava. Eucana demonstra esta honra a ela, não porque ela, do ponto de vista da cultura, tivesse algum merecimento. É porque Eucana, no seu coração, amava a sua esposa. Verso 5: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Veja como o autor do livro, ele ressalta aqui a qualidade deste amor. Veja que Ana não tinha nada, absolutamente nada nela para atrair o amor de seu marido. Pelo contrário, a sua condição de vergonha era para afastá-lo. Por isso o autor deixa bem claro: porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Sabe o que é isto? Isto se chama amor incondicional. E isto nos faz lembrar o que a Escritura Sagrada fala acerca dos maridos. Lá em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao verso 31, um texto muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida da esposa, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O que nós encontramos aqui é o amor incondicional. Se existisse algum tipo de condição na mulher para atrair o amor de Eucana, essa mulher seria Penina.
mas ele se volta para aquela que nada tinha para oferecer. E nós percebemos que aqui ele a protege, ele a honra publicamente. Aquela mulher sofrida tinha um marido que podia abraçá-la e que poderia sussurrar aos seus ouvidos: meu amor, aqui está uma porção dupla para você. Quem sabe, o texto não diz, mas é uma especulação razoável. Quem sabe ela mesma dizia: não, meu Senhor, eu não mereço isso. Eu sou estéril, eu estou debaixo do juízo do Senhor. E aquele homem, de maneira doce e afável, dizia: não, eu vou honrá-la publicamente, simplesmente porque eu a amo. Irmãos, quando as Escrituras Sagradas dizem que o marido deve conceder esse tipo de amor para com a sua esposa, significa dizer que o marido deve amar a esposa sem ter absolutamente nada em troca, e ele pode até ter em troca algo que poderia afastá-lo desse sentimento. É por isso que a Escritura Sagrada diz às mulheres: mulheres, se submetam ao amor do seu marido. É assim, homens, que deve ser entendido o texto. Não é, mulheres, se tornem capacho dos maridos debaixo do solado dos pés dele, embora muitos homens façam isso, e se faz, a Escritura Sagrada diz que as mulheres em oração devem suportar. Mas o que a Escritura Sagrada diz é: mulheres, se submeta ao amor incondicional do seu marido. É um amor que busca soerguer, é o amor que busca honrar, é o amor que busca servir. O marido crente, Eucana mostra isso com muita clareza, o marido crente deve beneficiar a sua esposa, deve melhorar a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida física. Foi para isso que Deus nos colocou como líderes. Jesus disse: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser servido, que sirva. Ó homens, entendam isto, por favor. Em nome do Senhor Jesus, entendam isto. Esse é o nosso papel. Nós não fomos colocados como líderes do lar porque somos melhores do que as mulheres. Não, de jeito nenhum. Nós fomos colocados nesta qualidade porque o Senhor Deus colocou sobre os nossos ombros uma responsabilidade difícil: amar incondicionalmente a nossa esposa. E era exatamente isso que Eucana fazia. Por isso, ele era um homem cuidadoso, um homem gentil, um homem afável, um homem que Ana podia olhar para ele e não ter medo, podia olhar para ele e não ter asco, podia olhar para ele e não ter vergonha, porque as atitudes de Eucana eram atitudes de um homem gentil, um homem que amava, mesmo sendo Ana estéril por causa da mão do Senhor. Eucana, portanto, um homem cuidadoso, e com este cuidado ele se torna protetor. A proteção com a nossa esposa não vem apenas protegê-la dos bandidos, dos facínoras, dos enganadores, dos perigos do dia a dia. Não apenas isto, mas é proteger a alma, o coração, e demonstrar por elas amor incondicional. A mulher deve ter essa sensação: meu Senhor, eu não mereço tanto amor, tanta dedicação, tanto carinho que o meu marido me dá. Se a nossa esposa não tem de vez em quando esta sensação, irmãos, precisamos rever até que ponto não somos movidos pelo egoísmo e pela carnalidade, quando deveríamos ser movidos pelo Espírito de Cristo. Em terceiro e último lugar,
Eucana não era apenas um provedor por ser piedoso, não era apenas um protetor por ser cuidadoso, mas ele também era um homem atencioso. E ele era o quê? Ele era pastor. Versos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, acompanhem comigo. E assim o fazia ele de ano em ano. Lembra que eu disse que iria repetir, não é? A expressão para mostrar a assiduidade dele. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, lá no tabernáculo, lá em Siló, a outra, Penina, a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, como é maravilhoso ver um homem de Deus cuidando da sua esposa. Como é maravilhoso ver a obra de Deus no coração, na mente, nas atitudes de um homem que é verdadeiramente pastor do seu lar e pastor da sua esposa. As Escrituras Sagradas mostram claramente que Ana sofreu humilhação por sua condição. Penina a humilhava conforme o costume da época, porque Ana, lembre-se, culturalmente, Ana era desprezível, ela não servia para nada, ela não prestava, porque ela não dava filhos. Essa era a cultura da época, uma cultura impiedosa, uma cultura dura, uma cultura que esmagava. E Ana, então, vendo a sua condição, inclusive diante do Senhor, ela afligia o seu coração. Nós não temos tempo para isso, mas se você quiser ler do verso 9 até o verso 28, depois o cântico de Ana no capítulo 2, você vai ver a trajetória de sofrimento desta mulher. E aí nós entendemos claramente que ela era de fato uma mulher sofredora, porque não era só Penina que a humilhava. O próprio Eli, sacerdote, ele tem reações que são reações são atitudes grosseiras diante de Ana. Veja só os versos de 12 a 14 do capítulo 1, veja só. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Como se não bastasse Penina, você imagina, sai na peregrinação, não é? A família toda, todos vão para o culto, felizes e alegres. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos todos alegres. E aí está lá Ana. Ela olha para Penina rodeada de filhos. Ela olha para si e não tem ninguém. E como se isso não bastasse, Penina dizia: mas tu não prestas, mulher, tu não serves para nada, tu és lixo. O Senhor Deus pesou a mão sobre ti, melhor para ti é morrer. Você não percebe isso não? Você não percebe que você é peso para o nosso marido? Você não percebe que você é só despesa? Você não dá nada em troca? Esse homem aí ainda tenta, de alguma maneira, manifestar carinho e amor, mas você não merece, você não pode ter essas condições diante da família. Como se não bastasse isto. As Escrituras Sagradas dizem que Ana, ela vai orar, e ela começa a mexer os seus lábios. Eli, que não é nada sensível, porque ele poderia averiguar primeiro e dizer: Ana, minha filha, está tudo bem? E perceber que de fato ela estava ali clamando nos pés de Cristo, nos pés do Senhor, para que pudesse ter um filho. Não, ele diz assim: ó, embriagada, ó, cachaceira, larga essa cachaça, larga essa bebida, você é uma bêbada, você não deveria estar aqui. Percebem a humilhação desta mulher? Percebe como o autor faz questão de trazer esses detalhes para mostrar a condição de Ana? Mas é exatamente neste contexto
que Eucana estava ao seu lado, que Eucana a pastoreava, e era um pastoreio consolador. Ele consola a sua mulher, e isso mostra que ele é um homem presente, e a presença de Eucana é constante ao lado de sua esposa, porque ele fora chamado como marido não para cuidar das pessoas de fora, ele fora chamado por Deus para cuidar em primeiro lugar da sua esposa, porque com ele formam uma só carne. Portanto, ele como pastor, e o pastor do lar deve ter essa condição, irmãos. Ele estava presente o tempo todo ao lado de sua amada, em momentos como este. E aí então, as Escrituras Sagradas dizem claramente sobre a presença deste homem ao lado da esposa. É por isso que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 7, quando Pedro fala dos maridos, ele diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vamos entender aqui, fazer uma paráfrase dessa expressão. Maridos, vós igualmente esteja sempre ao lado de sua esposa e dos seus filhos. Não se aparte desta condição. E aí Pedro então continua e ele vai dizer, ele diz o seguinte: vivei a vida comum do lar, seja um homem constantemente presente, com discernimento. E Pedro, de fato, quando ele constrói essa frase, o que ele está dizendo é: maridos, estejam sempre ao lado de suas respectivas esposas e pastoreie com discernimento. E aí veja o que Pedro vai dizer: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Marido ausente é problema, porque a palavra de Deus diz que o homem deve estar constantemente ao lado de sua amada para pastoreá-la. Tratai-a com dignidade. Irmãos, essa frase aqui, na época em que Pedro escreveu, os que conhecem a história entendem o que eu quero dizer. É algo que só pode ser revelação do Senhor. Um judeu, naquela época, vivendo a cultura greco-romana. Tratai-o com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O que Pedro está dizendo é: cumpra o seu papel, ó homem de Deus, porque a graça do Senhor não alcançou apenas a ela, mas também alcançou a sua vida, para que não se interrompam as vossas orações. E veja que aqui Pedro não diz assim, para que não se interrompam a oração dela, ou para que não se interrompam as suas orações, mas que não se interrompam as vossas orações. Qual é o significado de se tornar os dois uma só carne? Senão o fato de que devem estar sempre juntos. E o homem então deve com isto ter como prioridade o pastoreio da sua esposa, inclusive acima dos filhos, que são, em segundo lugar, agregados a este pastoreio. E é exatamente nesse contexto que nós encontramos, e veja como Eucana trata a sua amada, porque ele não chega para ela e diz assim: para de chorar, mulher, coisa chata, eu já não estou te dando porção dobrada aí nos sacrifícios, eu estou aqui fazendo das tripas coração, e você fica com esse nhenhenhen, esse choro o tempo todo. Para com isso, mulher, te encontra, melhora. Não, ele não é grosseiro, ele é afável e amoroso. Ele diz assim: Ana, por que choras? E por que não comes, meu amor? E por que estás de coração triste? Claro que Eucana sabia, lógico, era o marido. Ele sabia das debilidades, dos temores, do sofrimento, das amarguras que aquela mulher vivia. Ele sabia, por isso ele dá a resposta: meu amor,
não te sou eu melhor do que 10 filhos? Os irmãos imaginam o que seriam 10 filhos na vida de Ana nessa condição, o significado disso. Entendam a frase, entendam o pastoreio. Ele diz assim: o que é que te faz feliz? É um filho, não é? É, claro, meu amor. E 10 filhos? Ah, meu amor, se eu pudesse ter 10 filhos, eu seria a mulher mais feliz de toda a história da humanidade. E aí então ele diz: então eu sou isso para você, meu amor. Eu quero ser essa felicidade. Eu quero ser esse prazer. Essas perguntas mostram que ele se interessava por ela, se interessava pelo seu sofrimento, se interessava pela sua condição, e ele, como um marido constantemente presente ao lado de sua esposa, aquela que com ele formava uma só carne, buscava fazê-la feliz em sua condição tão humilhante. Ele se comparou a 10 filhos, e o que ele está dizendo é: meu amor, eu vou fazê-la feliz. Não se sinta sozinha, mas a felicidade de 10 filhos para você é o meu alvo, para que você possa se alegrar no Senhor. Esse é o homem de Deus. Aliás, nós precisamos entender, irmãos, que lá em Efésios capítulo 5, no verso 29, o texto que nós já lemos, ressaltando apenas o verso 29, ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Eu pergunto para você, qual é a constância da presença de Cristo na igreja, sua noiva? Final de semana, um tempinho. Mas o que eu quero ressaltar aqui é a expressão que Paulo utiliza. Ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne. O homem, ele não pode desprezar, ele não pode agir com grosseria, ele não pode ser duro, ele não pode ser duro no sentido de ralhar e de humilhá-la. Não, ele diz assim: o marido é aquele que alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A palavra cuidado aqui, que Paulo utiliza, significa literalmente atitudes de gentileza, carinho e amor. Deus nos chamou para sermos grosseiros com a nossa esposa? Não, quando somos grosseiros com a nossa esposa, não nos parecemos com Cristo. Nos parecemos com o diabo e com o pecado da carne. O diabo é que entra nas pessoas para destruí-las. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Homem grosseiro não é cheio do Espírito Santo quando o tem. A Bíblia proíbe. Quando Paulo lá em Gálatas faz o paralelo entre as obras da carne e o fruto do Espírito, as obras da carne estão lá, né? Todas. Aí tem facções, divisões, grosserias, está tudo lá, né? Isso aí é fruto da carne. O que tem como fruto do Espírito? Vários elementos, e tem uma palavrinha lá que é especial, tanto quanto as outras. Diz assim: benignidade. A palavra benignidade ali é literalmente agir com gentileza sempre, mesmo nos momentos em que o homem precisa ser firme, mas ele é obrigado a ser gentil como Cristo o é. Isso se chama pastoreio. E o desejo deste homem é fazer a sua mulher feliz. 10 filhos está de bom tamanho para você, Ana? Oh, meu amor. Quem dera eu tivesse 10 filhos. Eu sou isso para você, minha querida. Essa é a minha luta.
E isso está ligado a quê? Ao amor incondicional, porque aquela mulher, do ponto de vista da cultura, não merecia isto. E é por isso que, nesse sentido, nós vamos entender claramente a palavra de Deus mostrando este pastoreio próximo da esposa, fazendo-a uma mulher feliz. Marido, sabe qual é o seu alvo com a sua esposa? Você deve estar com a sua esposa aí ao seu lado, né? Sabe qual é o seu alvo com ela? É fazê-la feliz. Se você não faz isso, você pode se parecer com qualquer coisa neste universo, menos com Cristo. E lembre-se, marido, sua esposa também é esposa de Cristo. Ela é noiva assim como você é. Então, muito cuidado, viu, marido? Muito cuidado da forma como você está tratando a noiva do Cordeiro. Nós precisamos entender a forma como Cristo agiu. Veja, maridos, Efésios 5:25 novamente: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a, primeiro, santificasse; segundo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra; terceiro, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora deixe-me só dizer uma coisa para os irmãos. Você sabe como foi que o supremo marido encontrou a sua esposa? Quando Cristo elegeu a sua esposa, juntamente com o Pai, ele veio aqui e encontrou a esposa, né? Santa, pura, bonita. Foi assim? Não. Sabe como foi que ele encontrou? Ele encontrou essa noiva adúltera, imunda, feia, suja, sem valor nenhum. E ele então a toma nos braços e escolhe amá-la por amor do seu próprio nome, e a transforma numa mulher belíssima, sem defeito e santa. É isto que nós encontramos aqui em Eucana, quando ele diz assim: ó mulher, vamos novamente trazer alegria no seu coração, e eu hei de me empenhar nisto. E aí, irmãos, é claro, todo mundo sabe, quem aqui está brilhando? É Eucana? Um pecador? Um homem com defeitos? Um homem que errava? Não. Eucana aqui se destaca porque ele aponta para aquele que de fato possui todas essas características. Porque de que marido estamos falando aqui nessa narrativa especificamente de Eucana? Não, ele é apenas um servo, é um irmão. Nós estamos falando daquele que é o modelo máximo de marido. Nós estamos falando de Cristo, que é o marido por excelência, que é totalmente perfeito. Nós estamos falando daquele que nos encontrou, ou a sua pretendida, encontrou a depravada, encontrou a adúltera, encontrou a imunda, encontrou a estéril, encontrou a desgrenhada, e a transforma numa linda mulher. E para isto, por amor do seu nome e por amor à esposa, morre por ela numa cruz. Este é o modelo. Por isso que Colossenses 3:17-19 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como nós já afirmamos aqui, né? Esposas, se submetam ao amor do seu marido, ao carinho do seu marido, ao cuidado do seu marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa. Preste atenção, homens. Maridos, este homem, está falando a este homem que faz tudo em nome de Cristo,
Ele diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O que será que as mulheres desta igreja pensam acerca disto, hein, homem? O que ela pensa acerca de você? E aos solteiros, incluindo inclusive as crianças, os meninos, o que a sua futura esposa deve esperar de você? Eu quero encerrar aqui fazendo 3 aplicações nesta noite. A primeira é: os maridos devem ser como Cristo. Simples assim. Provedor, protetor e pastor. Cristo é o exemplo. É de Cristo que estamos falando aqui, não é de Eucana. Eucana está refletindo a glória de Cristo. É do Filho que falamos aqui. Essas características vêm dele como exemplo de marido. Por isso os maridos devem ser como ele foi, é e será para com a sua esposa, a igreja. Perceberam, homens, como a nossa condição de líderes é difícil? Só a graça de Deus sobre nós, irmãos. Em segundo lugar, Deus confiou ao homem o cuidado da casa, principalmente da esposa. Marido, Deus te chamou para você cuidar da sua mulher. Deus te chamou para você ser uma só carne com ela. E você deve se empenhar nisto. Você não pode se entreter com outras questões do mundo, falhando nesta hora. Será que nós teríamos coragem de ir em casa hoje perguntar para a nossa esposa: meu amor, você sente que eu dou prioridade a você acima de qualquer pessoa, inclusive dos filhos? Você tem se sentido cuidada, meu amor? Você se sente pastoreada? Você se sente qualificada? A minha vida tem servido para que a sua vida melhore, tornando você uma mulher honrada? Essa deveria ser a pergunta do homem para o seu coração e para a sua esposa. Em terceiro e último lugar, sejamos como Cristo, irmãos. Porque Ele não deu a sua vida pelos de fora. Ele deu a sua vida exclusivamente à sua esposa. Tem muita gente que cuida de outros lares, de outras casas, de outras pessoas, de outras mulheres. Não estou falando aqui de envolvimento pecaminoso, não. Ele cuida, ele está para tudo, menos a sua casa. Ele sacrifica a sua esposa para viver com aqueles que estão fora. Cristo não fez isto. Cristo não fez o que fez para os de fora. Cristo fez o que fez por nós. Porque somos um com Ele. Mesmo aqueles que ainda hão de se converter. Cuidado, maridos. Cuidado. Às vezes você pode se envolver tanto com seus sonhos e suas questões e a sua família ser destruída, porque não foi provida, protegida e nem pastoreada. Por isso nós precisamos, irmãos, da graça de Cristo. E precisamos orar com o rosto em terra, dizendo: meu Senhor, o que eu tenho sido, me ajuda para que eu seja como Tu és. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Convido o presbítero Joaquim para vir aqui à frente.
e orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, após ouvirmos essa chamada, meu Pai, tão séria a nos arrependermos, a refletirmos sobre como temos nos comportado, Pai, como homens, Senhor, meu coração teme e treme diante de Ti. Eu oro por mim, pelos meus irmãos, clamando, Pai, pela Tua graça. Ó Senhor, pois temos pecado contra Cristo, contra Teu Filho, porque não temos amado nossas esposas como Cristo nos ama, como Cristo ama a noiva, a igreja. Ó Pai, ajuda-nos no dia a dia em nossos lares, Senhor. Sê conosco, meu Pai, nas dificuldades, porque Tu sabe que, como homens, nós temos limites, falhamos. Não basta, meu Pai, ter o esforço, por mais que procuremos com a nossa mente, com nossas forças, com tudo que temos. Se não for pela graça que é em Cristo, não podemos, Pai. Então nos ajuda, Senhor, nos fazendo sensíveis para com a Tua palavra, para com o caráter de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a olhar em nossas vidas como homens e nos arrependermos constantemente da ofensa que temos feito contra Cristo. Oh, Pai, quanta honra apresentar Cristo para nossas esposas e filhos e ainda falhamos, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos a deixar um legado em nossas vidas na próxima geração, Pai. Não para que venha alguém possa lembrar de nós, mas que possam ver Cristo em nossos filhos e netos, Senhor. Tu sabes que o nosso coração, e é Tu que tem feito isso, tem colocado esse desejo em nós, Pai. Oh Deus, então completa a Tua obra. Que Cristo, somente Ele, seja notado, meu Pai. Que as pessoas, quando entrarem em nossos lares, possam ver Cristo em nossos filhos, começando em nós, Pai, pela Tua graça e misericórdia. Também vejam Cristo em nossas esposas como auxiliadoras idôneas. Que nossos filhos sejam obedientes, Pai. Oh Deus, e possamos, Pai, viver de maneira santa e graciosa diante de Ti. Sê conosco, meu Pai, quando sairmos daqui em todos os momentos, como sempre Tu és. No culto no lar, nessa semana, que nós, homens, possamos diante de Ti nos comprometermos, Pai, a sermos piedosos, a nos debruçarmos perante as Sagradas Escrituras, a orarmos dizendo que não podemos sem Tua graça, que a nossa força esteja em joelhos dobrados, em olhos que derramam lágrimas, Pai, entendendo que sem Tua graça não poderemos nunca. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis no culto no lar, na santa convocação no dia do Senhor. Que não seja achado em nós, meu Pai, desprezo, desleixo para com o relacionamento maravilhoso com Cristo. Obrigado pela palavra tão maravilhosa, porque ela nos traz tristeza não segundo o mundo, mas uma tristeza segundo um Deus que nos ama. Tristeza essa que gera mudança pela Tua graça e nos faz mais piedosos, Pai. Obrigado, que possamos essa semana viver essa piedade e Cristo seja glorificado em tudo o que fizermos. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo e para a glória dele que oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam
sobre a minha vida, sobre a vida deste rebanho e sobre a vida de todo o rebanho de Cristo que hoje, no dia do Senhor, se reuniu para cultuá-lo, até que Ele venha. Maranata, vem, ó marido amado, e leva-nos para sempre, para estarmos contigo na eternidade. Amém.